Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite. É uma alegria estar aqui de novo no Ceará, com grandes amigos já consolidados, né? E outros que nós já conhecemos também. Então, para nós, no estudo dessa noite, coube o tema ansiedade, fatores da perturbação. Olha, toda doença psicopatológica, todo transtorno, ele tem uma origem. Ninguém é ansioso por acaso, ninguém é depressivo por acaso, ninguém é violento, ninguém é cruel. Existe um ponto onde esse processo se solidifica para chegar até o nível de comportamento do indivíduo. E a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela tem um livro chamado Conflitos Existenciais, onde ela trabalha essas psicopatologias de uma maneira muito profunda e que convence pelas explicações que ela fala. Então ela coloca a ansiedade como elemento gerado em outras vivências. Então a pessoa já nasce com aquele transtorno, e esse transtorno ele pode aumentar ou diminuir de acordo com aquilo que ele vai vivenciar. Então Deus nos coloca dentro de uma sociedade e dentro de uma família. Então esses fatores podem contribuir muito para que a gente vá melhorando a questão da ansiedade, mas também pode nos prejudicar. Segundo estudos não confirmados, mas uma proposta do Steven Pinker, que é o maior psicólogo da atualidade, recebeu o Prêmio Nobel de Psicologia, que é chamado Prêmio Pillsbury. Então, o Steven Pinker propõe o seguinte: 60% é do espírito, 20% é da família na qual ele nasce, e os outros 20% da sociedade. Então, o espírito é poderoso, ele ganha de tudo. Então, aquela questão de dizer assim: pois é, mas a sociedade me fez ser assim, a família me fez ser assim. Então, um pouquinho tem que pensar um pouco, porque se de fato isso aconteceu, consta ou vai ser debitado na conta da insegurança do espírito. E a Joana comenta muito essa questão da ansiedade, ela linka muito na questão da insegurança e na questão do medo. Então, por exemplo, a criança, o espírito renasce e ele é criança, e aí o que acontece? Se ele tem principalmente uma mãe acolhedora, já ajuda muito, porque ele não tem segurança nenhuma. Olha, ele ficou 9 meses convivendo diretamente com a mãe. E aí, quando essa criança ela nasce ou renasce, ela vai buscar esse aconchego materno. Então, se a mãe a abraça, se a mãe a aconchega convenientemente, e ele é um espírito que nasce com esse processo da ansiedade já estabelecido nele, ele pode começar a sentir os primeiros momentos dessa cura. Querem ver uma coisa? Quando nós estudamos os chakras, nós estudamos os 7 chakras principais, né? Que é o coronário, o frontal, o laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e o chakra da reprodução, ou o chakra genésio. Então esses são os 7 chakras principais. Ocorre que existem os chakras secundários, que estão espalhados pelo corpo. Então tem 2 chakras considerados que são chamados de chakras mamários. Eles ficam nos mamilos. Ora, a criança, quando ela nasce, chakras das crianças ainda não estão constituídos como tal. Então ele precisa de canais de irrigação de energia. Então a criança, ao sugar o leite materno,
Ele não está só alimentando o corpo, mas também o chakra dos mamilos da mãe está ajudando na circulação da energia dessa criança. Então veja a importância da mãe nesse contexto todo. Então se a criança sente, por exemplo, uma mãe doadora dessa energia do leite materno e doadora feliz desse processo da amamentação, então ele vai se sentir mais seguro. E aí pode ser que comece ali o processo da cura da ansiedade pela segurança que a criança vai sentindo. Mais tarde, quando ele começa a crescer, ele tem que desvincular da mãe, porque senão ele vai ficar no gozo materno eternamente. Né? O professor Jean-Jacques Lebrun, que é da Sociedade Lacaniana da Bélgica, ele fala isso, que a criança vive o pleno gozo materno. Por quê? Porque ele sente segurança. Se ele sair daquela segurança, ele pode ter problemas complicados dentro daquele processo de crescimento dele. Mas tem uma hora que ele tem que desvincular da mãe, porque senão ele vai ficar um bebê de 40 anos preso à mãe. Então tem que haver o processo de desvinculação da mãe. Não que vá tirar o filho da mãe, mas também uma outra coisa que sobrepõe, contraponha, e que essa criança possa buscar também segurança. Então o Dr. Jacques Lebrun vai nos dizer aí que a presença do pai, este é o processo, é quando o pai vai pegar esse filho, essa filha, e vai apresentar um mundo para ele ou para ela. É quando o pai sai com a criança, quando o pai leva a criança para outros conhecimentos, para outras vivências. Então essa criança começa agora a ter segurança na mãe e no pai. Daí a importância desses dois elementos estarem próximos aos filhos. Nós não estamos aqui questionando se a pessoa é separada ou não. Isso é outra história, não nos compete dizer. Mas que a criança precisa do pai e da mãe, isso precisa. Então, se você é pai, se você é mãe, e se você tem filhos, percebam isso, porque você pode estar ajudando este espírito a resolver transtornos seríssimos que ele traz do passado. Imagina vocês que até aqui, que nós soubemos de crianças, foi o que a pediatria nos passou. O doutor Delamare, né, com aquele livro grandão, tem que amamentar não sei quantas obras, né? Agora a gente já começa a aprender coisas mais profundas sobre as crianças. Então, quando a pessoa se propõe a ser pai ou ser mãe, ele tem que começar também a preparar a sua próxima encarnação, onde ele vai ser criança de novo. Então é isso que às vezes as pessoas não imaginam. Não imaginam que eu vou ser criança novamente, e pela lei de causa e efeito, ou pela lei da justiça divina, eu vou receber de conformidade com o meu plantio. Então, se eu for um pai ou uma mãe que cuidou daquela criança hoje, eu serei cuidado lá no futuro. Isso é da lei de Deus. Pode ser que provavelmente não serão por esses mesmos pais que nós temos hoje, mas por outros pais. Porque assim é a lei da evolução. Segundo o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Então não importa se eu vou nascer no mesmo seio familiar que eu nasci agora. Pode ser que numa outra encarnação eu vou ter outros pais, porque está dentro da família espiritual. Então, o que ocorre é essa necessidade que nós temos de analisar os nossos filhos. Será que o meu filho é inseguro? Será que ele demonstra essa insegurança para mim?
Porque se eu conseguir, já desde o início desse crescimento, começar a proporcionar a segurança para ele, para ela, eu já estarei cumprindo uma parte fundamental da paternidade e da maternidade. O que a gente vê na atualidade, e a gente não está aqui para condenar nada e ninguém, mas são filhos de creche, filhos de babá, filhos de vovós. Para nenhum deles combinou com Jesus de receber um filho. Então é preciso que a gente saiba linkar bastante. Se eu tenho um filho, como é que é a minha relação com esse filho? Ou com essa filha? Porque se traz já um transtorno de ansiedade, o que vai acontecer? Eu estarei contribuindo provavelmente para que isso aumente lá no futuro e que eles fiquem dependentes da gente, mesmo depois que crescem, que vão crescer. Então, a Joana coloca muito essa questão lá no início. A ansiedade, ela promove na gente situações muito estranhas, muito ruins. Por quê? Porque a gente quer fazer agora o que tem que ser feito, ou só pode ser feito depois. Então a gente não tem essa medida de situações. Então, por essa insegurança própria do ansioso, o que vai acontecer? Ele vai querer provar para ele mesmo, para a sociedade, que ele é capaz de fazer. Então ele quer fazer rápido. Ele quer realizar rápido. Você vê, por exemplo, a pessoa que, ao mesmo tempo que ela quer ser astronauta, ela quer ser aeromoça, da mesma hora ela quer ser professora, da mesma hora ela quer ser piloto de avião, enfim. É uma ansiedade para ser muitas coisas, porque ele necessita dar segurança e mostrar para a sociedade que ele é um elemento válido. Então a ansiedade tira da pessoa a situação de tranquilidade dela dentro da vida. Então observe que coisa interessante. Imagina que eu tenho que realizar um trabalho amanhã. Amanhã, digamos, 7 horas da noite. Então eu vou fazer uma exposição, ou eu vou, não sei, casar, sei lá, qualquer coisa amanhã às 7 horas da noite. Então, de hoje até amanhã, às 7 horas da noite, eu tenho um tempo e um espaço, certo? E aí o que eu faço? Eu fico louco para chegar amanhã às 7 da noite. Para que eu fico louco para chegar? Pode ser pela minha insegurança. Será que eu vou chegar lá? Será que eu não vou morrer antes? Aí começa a suar. Fica toda agitada. Ai, meu Deus do céu. Ai, está chegando a hora. Ai, Jesus. Então começa com aquele processo de perturbação. O que os Espíritos nos explicam? Olha, se você está aqui e o seu evento é amanhã, você tem um tempo e um espaço, e normalmente esse tempo e esse espaço é para potencializar você para amanhã às 7 horas. Aí se você fica agitado, o que acontece? Você perde a potência, o empoderamento daquele tempo, daquele espaço. Porque você está tão tenso, tão agitado, tão ansioso, que aquele tempo que é para a sua potencialização, ele não vai acontecer. Então, por exemplo, naquele processo, você precisa do repouso, você precisa da atividade dinâmica, da atividade inteligente, da atividade de controle emocional. Mas o que eu faço? Eu jogo tudo isso fora. Tem que ser amanhã às 7 horas da noite. E quando chega então amanhã às 7 horas da noite, eu entro no evento completamente despreparado. Aí eu posso ter problemas sérios de o coração, taquicardia, sudorese, a Joana falou muito isso, sudoreses,
taquicardia, sabe? Aquela coisa de eu não estou agradando, né? Ai meu Deus, e meu pai, será que meu pai está feliz comigo aqui agora e tal? Eu presenciei um casamento assim. A noiva apaixonada com o pai, apaixonada no sentido de filha, né? Então ela queria fazer para o pai, dar ao pai um momento ótimo, que é o momento do casamento dela. E ela ficou tão ansiosa, ela já tinha feito o casamento civil por volta de 10 horas da manhã, e o religioso era 7 horas da noite. Ela desmaiou nesse período. Tamanha ansiedade dela. Porque ela não aproveitou o momento. Olha, a casa dela estava cheia de familiares que foram de longe para viver aquele instante com ela. Ela não viveu aquele momento com os familiares. Ela não aproveitou aquele instante gostoso de compartilhamentos, né, de alegrias, de emoções sublimares. Não. Ela ficou tão tensa, tão ansiosa, que acabou que ela desmaia e foi quase necessário adiar o casamento religioso, porque ela não estava com condições nem de fazer aquela entrada triunfal que tem, né? Saiu um ritual, saiu um dia, vocês vão estudar isso, vocês vão ver que saiu um tremendo ritual. Então, ou seja, ela não se prepara. É assim também a nossa vida. Imagina que eu queira seguir a carreira X, vou dizer qual carreira, mas eu tenho que ter um tempo para essa carreira. Eu tenho que fazer eu tenho que entrar numa faculdade, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que me preparar depois, um monte de coisas. E o que é que eu faço? Eu vou fazendo tudo de qualquer jeito. Exemplo, eu tenho uma amiga lá em Juiz de Fora que ela é síndica de um prédio. Um prédio bem no centro da cidade, muito alto, não sei quantos apartamentos. E o filho dela praticamente estudou com o meu filho adolescente hoje, desde prezinho, então eles são muito amigos. E uma manhã daquela de domingo, eu fui buscar o meu filho lá na casa dela, porque ele dormiu lá. Quando eu cheguei lá, estava numa agitação. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? Eu falei, não tem jeito, não sei o que eu faço mais no apartamento 101. O que tem no apartamento 101? É que todo sábado para domingo, eles se reúnem e fazem bagunça a noite toda, bebendo, cantando e se drogando. Eu falei, sério, todo sábado para domingo é assim, essa palavra, né? É esse transtorno aqui no prédio. E aí eu falei assim, mas isso é normal do jovem, infelizmente, eles acham que é por aí, né? Ela falou comigo assim, não é normal não, sabe por quê? Eles são alunos da Universidade X. Eu falei, e aí? Eles estão estudando psicologia. Aí eu fiz o que vocês fizeram. Eu fui, assustado. Eu falei, ainda bem que eu não vou precisar deles. Ainda bem que eu tenho doutrina espírita. Então veja vocês, eles estão com uma proposta muito linda de serem psicólogos, terapeutas, para ajudar as pessoas. Mesmo que eles recebam dinheiro, é justo, porque é a profissão deles, né? Mas, olha como é que eles estão se preparando. Com bebidas, cigarros e drogas. O que vai sair? Que profissional vai sair disso? Então nós estamos vivendo essa fase, essa ansiedade quase que generalizada. As pessoas ficam muito tensas com relação às suas próprias realizações. Vamos fazer aqui um estudo que a gente pode dizer que é do Robert Sheldrake. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. O Sheldrake, ele é um biólogo, né, inglês, estudioso. E o Sheldrake, ele é muito observador. E ele começou a observar por que os cães fazem festas quando os donos deles estão chegando lá na esquina da rua. O dono do cachorro chega lá na esquina da rua, o cachorro já está em festa.
balançando o rabinho, latindo, ou seja, o cara está chegando. Então ele pegou, ele tem que entender o que é isso. E ele pegou também os pombos correios. Você leva um pombo correio com você, e chegando lá, num lugar muito longe, você põe uma mensagem no pezinho dele, e ele volta para casa e traz a mensagem. Como é possível isso? E aí ele estuda também a questão que aconteceu nas ilhas do Japão, numa ilha lá, de que uma macaquinha, um belo dia, ela cansada de comer batata com areia, que vinha a batata caía lá na praia, e ela comia aquela batata com areia. Aí um dia ela falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou lavar essa batata no mar. Aí ela lavou a batata, e a batata ainda veio com o solzinho do mar. Ah, ficou uma delícia. Aí ele queria saber essas coisas. Por quê? Porque daí a pouco, em outras ilhas, os macacos vão se comunicando. Em outras ilhas, os macacos estão fazendo a mesma coisa. Mas como é que chegou lá? Como é que foi possível os macacos das outras ilhas também lavar a batata? Quem ensinou isso para eles? Se os macacos não saíram das suas ilhas. Então ele começou a pegar essas informações e vamos estudar isso. O que é isso? Aí começa a fazer várias possibilidades. Aí uma delas também é assim: como é que pode, por exemplo, quando há um encontro do espermatozoide com o óvulo, que faz o ovo, né? E aí vai multiplicando, 2 células, 4, 8, e vai multiplicando e vai surgindo uma pessoa dali. Como é que é possível isso? O que é que faz isso acontecer? Ele começou a fazer essas pesquisas, sabe? Então ele escreveu um livro chamado assim: Os 7 experimentos que podem modificar a humanidade. Muito legal. Então, para entender isso, ele então ele criou um nome: campo morfológico ou campo morfogenético, né? Foi o nome que ele deu. O que é isso? Ele quis dizer o seguinte: que quando pessoas fazem coisas idênticas, que elas criam um campo eletromagnético, e esse campo ele vai fazer com que tudo que entrar naquele campo faça a mesma coisa. Então, por exemplo, o cão com o dono dele, existe uma relação muito forte de compensação frequencial entre o dono e o cão. E isso cria um campo. Então, quando o dono está vindo lá, o cão percebe pela frequência do dono de que o dono está chegando. E é só o dono, não é mais ninguém, porque ele está no campo frequencial do dono. Então isso foi muito interessante, essa descoberta, porque ele entendeu também do pombo correio, quando ele é libertado lá onde ele foi e volta para casa, porque ele volta para o campo que ele pertence. Então vamos imaginar assim, quer ver? Eu sou, digamos, expositor espírita. Então eu estou num campo de expositores espíritas, certo? Então a gente se intercomunica sem a necessidade da fala, do e-mail, do WhatsApp. A gente se vê, se sente pela frequência. Então, por exemplo, eu posso agora estar sendo ajudado aqui pelo Haroldo Dias, pelo Divaldo Franco, né? Pelo Andrei, enfim, esses oradores todos, porque a gente forma um campo. O campo dos expositores espíritas, o campo dos psicólogos, o campo dos médicos, o campo dos estudantes de universidade. Então a gente vai criando esses campos, certo? E o negócio lá dos macaquinhos é que criou-se um campo. Criou o campo e os macacos foram entrando no campo e fazendo a mesma coisa que o campo mandava fazer. Entendeu? Então ele chega até a conclusão que seria assim: tem um determinado número. Quando você chega naquele número, você cria um campo. Eles deram um número lá aleatório de 1/100º macaco. Ou seja, quando o 100º macaco lavou a batata, criou o campo. Isso aí foi uma coisa que eles fizeram para explicar.
Então, o que o ansioso faz? Ele entra no campo dos ansiosos. Ele entra no campo dos ansiosos e o campo o potencializa para ser ansioso. Que coisa séria. Você acaba entrando no campo da ansiedade. Mesmo que você não esteja ansioso por nada, você sente os sintomas da ansiedade. Mas por que eu estou assim? Porque você permitiu entrar naquele campo. Né? Então é preciso que a gente comece a estudar essas questões um pouco mais profundamente. Ora, se a ansiedade é considerada um transtorno dentro da psicologia, eu não posso viver de transtornos. Definitivamente, eu posso viver de transtornos. Então, por exemplo, o ansioso, quando ele está com muita insegurança, ele pode cometer atos dos mais danosos possíveis. Então vamos imaginar que ele tem a tendência de ser violento. Quando ele está ansioso, ele está inseguro, o que ele faz? Ele se torna violento para mostrar que ele é forte. Eis o problema da violência. Joana de Ângeles coloca isso. Então, muitas vezes o violento é apenas uma pessoa que está querendo mostrar que ele é forte perante a sociedade. Imagina isso no lar, onde tem os abusos, onde tem aqueles estados de violência, porque também ele se oscila muito. Tem hora que ele está num pico de ansiedade, então ele é muito violento. Depois ele abaixa, ele fica bonzinho. E naquilo, o que está sendo abusado, ele melhorou. Então, um cadinho que faz outro pico. Sabe? Por quê? Alguma coisa não está contribuindo. A Joana de Ângeles coloca também a relação do ansioso quando ele busca na sexualidade desorientada. Então ele se torna um sexólatra. Nada, pessoa nenhuma o satisfaz. Situação nenhuma o satisfaz. Porque ele quer ser potente, muito potente, e aquilo acaba desestruturando toda a capacidade cognitiva dele, toda a capacidade de percepção da lógica, e ele se lança feito um louco no campo do sexo, como se aquilo fosse a prova da segurança e da maturidade dele. Aí ele vai se enrolando no campo também da sexualidade. Então, essa questão é muito complicada, porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar nesse campo. Por exemplo, eu sou uma pessoa tranquila, eu não tenho essa necessidade nenhuma de ter essa questão de sexo dessa maneira. Mas se eu começo a ver filmes pornográficos, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar no campo. Percebe? Se eu entrar no campo, eu posso ser fisgado pelo campo. Aí vem as obsessões, né? Então, por isso é que nós temos que tomar cuidado conosco. Certa feita, um grupo de adolescentes, mais ou menos uns 30, eles me procuraram e queriam que eu desse para eles uma aula sobre ética e moral. Que eles não estavam conseguindo entender isso. Os professores lá deles, por mais que falassem, eles não entendiam. E aí, quando eu vi que era meninada, né, olhando para mim, por favor, tal. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, dia tal, às tantas horas, a gente vai se reunir, tipo, lugar lá que a gente podia fazer isso. E eu fiquei perdido, eu falei, e agora? O que eu vou falar para eles? Eu fui na loja, na livraria, comprei um livro sobre ética, dentro sobre Sura. Quando eu li o primeiro parágrafo, eu não entendi nada. Li o segundo, pior ainda, eu falei, Jesus, como é que eu faço? E os dias foram passando, e o encontro se aproximando. Eu tinha a chance de ficar ansioso, não tinha? Não. Aí eu conversei com os mentores.
Eu fiquei coisa assim, na certa, foram os senhores que mandaram os meninos me procurarem. Agora vocês se viram mesmo assim. Nada é por acaso. Eu falei assim, vocês devem ter reunido aí no mundo espiritual e falaram assim, vamos usar o nosso irmão Guaraci, que ele se vira. E eu estou tentando me virar e não estou conseguindo. Então vocês se viram. Aí, quando foi, mais ou menos, faltavam uns 2 dias para o negócio, eu não sabia nem o que eu ia começar a falar com os meninos. Aí eu falei assim, como é que eu faço? Aí um entrou e falou para mim assim, chegue 2 horas mais cedo no local do evento, sozinho. Eu falei, opa, vai dar, eles vão me ensinar alguma coisa. Acho que era 2 horas, mas cheguei quase 3 horas, né? Fiquei esperando. Aí teve uma hora que eu fui no quadro, tinha um quadro lá, peguei um pincel, comecei a fazer um monte de traços, né, no quadro. E aí eles falaram comigo assim, nós vamos te explicar o que é moral e o que é ética. Se você conseguir passar isso para eles e eles entenderem, você vai ganhar pontos conosco. E nós vamos te autorizar a falar isso onde você quiser. E tudo bem. Então vamos lá. O que é ética? Porque tem gente que fala que ética e moral é a mesma coisa. Eu não sei como é que é a mesma coisa. Em que sentido? Né? Então ele falou comigo assim, ética. Ética é o respeito a tudo o que está fora de você. Causas, ideias, pessoas, objetos, locais. Isso é ética. Então nós estamos aqui num local que não é nosso. Certo? Que não é nosso. Então imagina se a gente começar a fazer uma bagunça terrível aqui dentro. Então nós estamos desrespeitando um local que não está dentro de nós. Está fora de nós. Por exemplo, esse jovem, se eu desrespeitar esse moço, eu estou antiético, porque ele está fora de mim. Ele é ele, eu sou eu. Então a ética é quando eu respeito o que está fora de mim. Tudo que estiver fora de mim é ética. E a moral? A moral é o respeito que eu tenho a tudo que está dentro de mim. Então são os meus conhecimentos, aquilo que eu já entendo, que está dentro da lei de Deus. Então, por exemplo, se eu sei, no meu caso, né, que beber é prejudicial para a saúde, principalmente para mim, né, então eu não vou fazer isso, porque eu vou estar agredindo o que está dentro de mim. Então tudo aquilo que eu vejo que vai me prejudicar e eu não faço, isso é moral. Então moral é o respeito que eu tenho a mim e as minhas coisas, as minhas virtudes, aquilo que eu já construí dentro de mim de positivo. Isso é moral. E aí acontece o seguinte, você só terá ética se você tiver moral. Ou seja, eu só vou respeitar o que está fora de mim se eu respeitar o que está dentro de mim. Eu só terei ética se eu tiver moral. Eu só respeito o que está fora de mim se eu respeitar o que está dentro de mim. Aí fica uma estrada de vida, de novo, dupla, e tudo simbolizando respeito. Então, se eu não me respeito e busco campos perigosos, como é que eu quero me curar da ansiedade? Então eu tenho que saber que eu tenho que ter um campo para mim. Não é entrar nesses campos alucinados que a gente vê por aí. Por exemplo, nós sabemos que a bebida alcoólica hoje é veneno. Eu vou contar para vocês uma das joias de anjos. Eu não sabia. Eu gravo esse livro, né, Conflitos Existenciais, eu faço áudios de 15 minutos para grupos de WhatsApp. E toda primeira terça-feira do mês, a manhã inteira eu fico gravando. Então eu estava gravando um dia desse, a Júlia Jannes falou um negócio sobre vida que eu me deu um susto. Aí eu tive que reler para ver se eu tinha entendido. O que ela disse? Ela diz o seguinte, toda vez que você pega uma taça ou um copo de bebida e brinda com outro ou outros,
Sabe o que inconscientemente você está fazendo? Inconscientemente. Você está dizendo assim, parabéns pelo veneno que você está tomando. Você está feliz porque o outro está tomando um veneno. Isso escrito lá no livro. É ela que fala. Não é uma coisa consciente. Conscientemente a gente acha bonito, né? Mas inconscientemente o pecado é esse. Parabéns, eu estou feliz da vida que você está se envenenando. Não é só eu que estou me envenenando, você também está se envenenando. Então nós sabemos hoje que os nossos corpos físicos é de quinta geração de corpos biológicos, que não suportam mais a presença do álcool. Os nossos fígados, vesícula biliar, pâncreas, estômago não suportam mais. Então saiu recentemente um estudo na revista científica médica, que os cientistas disseram o seguinte: uma taça de vinho por dia adianta em muitos anos o desencarne da pessoa. Porque o etílico, aquela fermentação, o nosso organismo já não tem mais resistência para aquilo. Então nós sabemos disso. Eu, por exemplo, que estou sempre procurando, pesquisando, né, para passar para as pessoas, então eu sei disso, eu vou usar isso contra mim. Então se eu sei que eu posso entrar num campo perigoso desse, eu vou entrar. Eu vou querer participar desse campo perigoso. Os gregos deram o nome de egrégora aos campos superiores da consciência. Quando a gente entra num nível de comportamento, de trabalho, de ações que elevam o espírito, como foi cantado aqui agora mesmo, né? Esse ser humano é bom, né? Mas eu estou buscando um anjo, né? Mais ou menos isso, não tenho entendido. Então, quando eu entro nesse campo de evoluir espiritualmente, conscientemente, que é a proposta da doutrina espírita, aí eu vou participar de uma egrégora. Ou seja, espíritos de níveis superiores estão lá dentro desse campo. E eles vão me ajudar a crescer. Ali não tem obsessor. Não entra obsessor definitivamente. Agora, se eu não penso nisso, estou vivendo a vida de qualquer maneira, eu vivo a vida pelo jogo, às vezes, muito terrível que tem na sociedade, aí eu entro na rede. A rede são as pesquisas sobre rede, são campos de energias muito de longo alcance, de ondas muito longas. E aí eu entro nessa rede, e essa rede me envolve, e a Joana chega a dizer o seguinte: o suicídio parte daí. Que você entra numa rede dessas. Aí os obsessores se aproximam, porque eles também estão na rede, certo? Eles também fazem parte disso. E aí você fica convivendo com eles. Então, tá vendo? O obsessor só vai chegar perto de mim se eu permitir que ele chegue perto de mim. Se eu não permitir, não vai chegar. Então não tem como ficar transferido para nenhum obsessor os problemas que acontecem comigo. Porque eu permiti a chegada deles. Então a Joana diz assim: olha, maneiras para você resolver a sua ansiedade. Quais seriam essas maneiras? Ela diz que quando nós chegamos a um nível de que a ansiedade toma conta da gente, você é ansioso o tempo todo, você vai à busca de um terapeuta. Buscar uma terapia. Buscar alguém que possa te ajudar, que possa sentar com você, porque o sentido contrário da ansiedade é uma palavra muito parecida, que é a serenidade. Não é? Então, o que contrapõe a ansiedade é a serenidade. Herculano Pires, há várias décadas atrás, ele escreveu o livro Ser e a Serenidade. Ou seja, o ser tem que buscar esse estado de serenidade, para que ele possa refletir a vida, para que ele possa buscar caminhos ideais dentro dessa vida. Então, esse é o contraponto da ansiedade.
é a serenidade. A serenidade tem raízes onde? No conhecimento da verdade. E que verdade que é essa? Foi aquela que Jesus nos trouxe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí fica meio no ar. E à noite Pedro pergunta para Jesus: Senhor, hoje pela manhã o Senhor nos disse que vamos conhecer a serenidade, a verdade, e a verdade vai nos libertar. Mas, Senhor, o que é a verdade? Pergunta sábia. Aí Jesus disse assim: Pedro, a verdade é o conhecimento e a prática das leis divinas. Ou seja, o que Jesus diz para a humanidade toda? Enquanto vocês, homens, não se ligarem ao Pai de vocês, vocês serão inseguros, ansiosos, doentes. Então a causa disso tudo está em você achar que não precisa do seu Pai, daquele que te criou. Você duvidar da existência dele. Como que você pode duvidar da existência dele se você é a maior prova para você da existência dele? Ou você acha que foi teu pai e tua mãe que te criou? Teu pai e tua mãe te ajudaram na genética, mais ou menos, né? Porque às vezes a criança nasce parecida com a avó, nem é com o pai e com a mãe. Então você acha que eu fui teu pai? Eu tenho 3 filhos. Que pretensão que eu tenho de dizer que eles foram criados por mim? Eu tenho uma filha que é doutora em música. Eu não sei onde fica a nota dó na partitura. Meu pai era compositor, maestro. E eu, de mim, ou com a minha participação, nasce um espírito hoje doutor em música. Então vocês imaginam como é que eu fui criado pelo meu pai e minha mãe? Se eu sou tão diferente deles. Se o próprio Jesus fala assim: tem que desapegar do seu pai e da sua mãe, se você quiser o reino dos céus. Então tem um Criador supremo, esse Criador é Deus. O nosso Pai é legítimo, real, que nos criou para exercermos uma função aí na criação, que a gente está em preparação para isso. No nosso processo de humanos, nós estamos numa preparação para esse grande evento que viveremos um dia com o nosso Pai. Mas eu estou duvido dele. Onde que eu vou achar essa serenidade? Se ele é a base da serenidade. Vocês observam, minha gente, que o universo, com toda a sua contextualização, com todos os seus projetos, com toda a sua monstruosidade de coisas, ele funciona serenamente. Serenamente. A gente não ouve barulho. Existem autores aí, mais de outros séculos passados, que ficavam perturbados pelo silêncio do universo. Porque eles viviam em comunidades que não tinha barulho de carro, não tinha barulho de nada, né? Então a convivência deles com o universo era muito grande. Então eles ficavam assim: o que me atordoa é o silêncio do universo. Então esse é o Pai, que cria tudo isso e mantém tudo isso funcionando com serenidade. Então é a proposta da Joana de Ângeles para nós. Busque a serenidade. É o primeiro campo. O segundo, se você não conseguir por você, busque então um terapeuta. E aí ela coloca outras ações, por exemplo, a oração, a meditação, né? Ela até fala da yoga, né? E aí você vai usar também as terapias aqui do Centro Espírita, água magnetizada, passe. Ou seja, buscar essa tranquilidade. Eu não vou fazer nessa encarnação tudo o que eu gostaria de fazer, mas o que estiver nas minhas mãos, eu tenho que fazer bem feito. Porque senão eu fico desesperado. Ela chega a falar que as pessoas entram num desespero tamanho que elas não conseguem fazer nada. Então eu não posso fazer tudo aquilo que eu queria, mas Deus me coloca nas mãos
uma atividade. E eu estou prestando atenção nessa atividade? Eu estou dando o que eu posso de mim nessa atividade? Né? Porque é isso que ele quer de mim agora. Para que ele quer isso? Porque ele quer me tornar servo dele nesse trabalho? Não. É porque dentro do meu conjunto evolutivo, isso para mim agora é o mais ideal. É um pré-requisito para o próximo passo da minha evolução. Então ele me dá essa atividade agora. Faça isso. Seja grande na pequena coisa que eu estou te dando, porque daqui a pouquinho, se você me provar que é grande na pequena coisa, eu te darei uma coisa maior. Vai chegar um dia que nós seremos construtores de galáxias. Mas ainda não temos essa condição. Então vamos ser construtores daquilo que está ao nosso alcance. Isso é serenidade. Isso é buscar serenidade, buscar a conformação com aquilo que Deus nos oferece neste momento. O que Ele me oferece nesse momento? Ele me oferece um carro para eu dirigir, um Uber, um táxi. Ele me oferece um avião para eu pilotar. Ele me oferece uma família para eu educar. Ele me oferece um hospital para eu trabalhar lá, ou outra profissão. Então o que Ele me oferece? Então é isso que eu vou fazer. É isso que eu preciso realizar. Não é o que eu queria por agora, mas é o que eu necessito. Aí você vai criando a serenidade. Você vai se ajustando àquilo que a lei te oferece como um projeto da tua evolução. Aí você vai se adaptando para aquela coisa. De repente, a gente evolui em espiral, né? Então, de repente a espiral dá uma volta, e ela dá uma volta ascendente, sempre ascendente. Aí você entra no outro campo, depois no outro campo, no outro campo. Quando você assusta, você fala assim, nossa, eu lembrava muito quando mais jovem, aquele pessoal do Banco do Brasil, eles entravam como boys, office boys, né? E saíram como presidente do banco. Lembra disso? Você entra como uma pessoa pequenininha ali dentro do ar. Então por quê? Porque ele foi ascendendo. Chamado de encarreiramento profissional. Não é? Exatamente. Então é isso que é evolução. Agora, se eu estou aqui, a minha condição está aqui, eu já quero falar em cima, imagina quanta coisa que eu vou soltar aí. Quanta coisa que eu vou deixar de aprender. Isso é ansiedade. Então, minha gente, a vida é muito linda. Quando a gente começa a estudar a vida no âmbito da psicologia, da antropologia, da doutrina espírita e do evangelho, a gente fica assim, meu Deus, eu faço parte disso. Tem certeza que eu faço parte disso? Né? Aí você pergunta para Deus assim, Pai, o Senhor me colocou nessa maravilha, Pai. Aí são as orações de graças, né? Você dando graças a Deus. Nós temos que aprender a parar de falar muito obrigado. Parar de falar isso. Muito obrigado. Sabe? Porque quando eu falo assim, a Regina me dá uma coisa, eu falo assim, muito obrigado. O que eu estou dizendo para ela? Eu estou obrigado a te devolver isso. Alguma coisa semelhante. Isso é muito obrigado. Agora, se eu digo para ela grato, gratidão, pronto, estou resolvido. Está certo? Eu não estou me comprometendo a dar nada para ela, porque senão ela está fazendo por interesse. Então, quando eu falo para a pessoa, muito obrigado, eu digo para a pessoa assim, você fez isso para mim por interesse. Né? Então, nós temos que ter pela gratidão. A Joana de Ângeles também vai dizer isso no livro Psicologia da Gratidão. Ela vai dizer isso, nós temos que ter com Deus uma relação permanente de gratidão. Eu posso perguntar para vocês aí, se alguém souber, levanta o dedo e me responde, tá? Quantos litros de oxigênio você já respirou nessa encarnação? Ninguém sabe. Vocês estão perdidos. Sabe por quê?
Porque se vocês não derem conta direito da encarnação de vocês, vocês vão ter que pagar isso no universo. Agora, esse oxigênio, você pagou quanto por ele? O boleto vinha todo final do mês, quando veio do condomínio da luz. Não, né? Então você veio de graça. De graça. Então, meu amigo, quem te deu esse negócio? Não foi Deus? Foi Deus. Comece a pensar assim. Aí você vai ficar grato a Deus. Eu assisti um desencarne por efizema pulmonar. Vocês não queiram ver isso, não. É a coisa mais dolorosa que você possa pensar. É quando a pessoa já não tem mais ar. Ela tenta, nem balão de oxigênio, nada. Faltou ar, faltou oxigênio. E nós respiramos tranquilamente. Ai, que delícia. Zona Roça, vocês estão com a respiração assim, fantástica. Né? Quantos litros de água vocês já usaram para saciar a sua sede e para sua higiene pessoal? Você sabe? Por que os cientistas não fazem a água? Ela é tão simples, né? H2O. Aí, a fórmula está H2O. Né? Dois átomos de hidrogênio, de oxigênio. É isso que é a molécula de água. Por que não fazem a água? Né? Então, como? Então a água vem para nós. É de graça. Ah, não, mas eu pago a conta da água. Você paga a água chegar na tua casa. A água potável chegar na sua casa. Mas a água é de graça. Se você for lá numa nascente, como eu já fui várias, né? Você pega lá um copinho d'água, você bebe água purinha. Então, minha gente, é essa gratidão que nós temos que ter a Deus. Começarmos a pensar Deus assim. A vitamina D do sol, os neutrinos que nos envolvem de energia o tempo todo. A energia que vem das estrelas, como Alexandre fala no livro Dicionários da Luz, do André Luiz. Então é isso que nós temos que ser gratos a Deus. Então, a partir disso aí, eu já começo a trabalhar a minha serenidade. Ou seja, lembra do princípio quando eu falei que eu tenho uma mãe e um pai, que eles me tornam seguros? Agora eu vou mais além. Eu tenho Deus. Então eu sou seguro que eu tenho Deus. Não preciso ficar mais ansioso. São coisas para a gente estudar, né, gente? Coisas para a gente refletir. Por isso que nós temos o córtex pré-frontal. Não é só para enfrentar a testa. Não. É para a gente refletir. Não ficar falando coisas sem pensar e sem provar. Porque o que a gente fala aqui na tribuna espírita, qualquer um pode contestar. Pode, isso aqui é livre. Só que uma coisa, não vale o achismo. Você tem que trazer uma coisa superior. Lógica, racional. Mas eu não concordo com isso. Beleza, traga a sua proposta. Essa é a dialética de Hegel. Não é assim? Eu dou uma tese, você vem com a antítese, a gente faz uma síntese. Essa síntese é outra tese, que vai ter outra antítese, e assim nós vamos crescendo. Então eu não concordo com isso. Beleza, você tem todo o direito. O Voltaire fala isso. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até o último instante o seu direito de falar. Não é assim que Voltaire falou? Então, você pode não concordar, mas então você tem que fazer uma proposta melhor. Isto é a dialética de Hegel. Se não trouxer uma proposta melhor, eu acho não vale. Eu acho, já dá a dica, né? Eu não tenho certeza. Eu só acho. Então, minha gente, está aí. Que a gente possa pensar seriamente no campo da serenidade. Onde eu posso encontrar essa serenidade, qual é o campo que eu devo pertencer para que essa serenidade se faça presente. Nós trouxemos esse livro aqui, Parábola de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Ele é recém-lançado, em um mês e meio vendeu 4.000 exemplares. Certo? Ele tem vários autores, como a Ana Guimarães, aqui do Rio, né? O Armando Falcone, o Arthur Valadares, o Haroldo Dutra Dias, o Zé Raul Teixeira. Nós também participamos aqui com o estudo. Então são estudos de parábolas de Jesus. Eu só tenho 2 aí, porque
Eu estou aqui desde sábado fazendo palestras, aí sobraram só 4 aí, a Dani já pegou e o Roberto pegou lá embaixo também. Então já tem 2 aí, se alguém tiver interesse, vale a pena, porque é um estudo espírita sobre as parábolas de Jesus. Tá? Aí, se alguém tiver interesse, está lá na livraria, eu posso autografar para vocês a minha parte. Agora, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, tá? Que Deus nos abençoe. E amanhã às 3 horas da tarde, de novo, né? E sexta-feira também.